Que bom estarmos juntos nesta terça-feira. Estamos começando uma escola de maturidade que, na verdade, eu quero chamar de escola do Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre fundamentos da fé. E por que os fundamentos são importantes, pastor? Porque a proposta disso que nós vamos mergulhar nesta noite não é só um conhecimento teológico, mas assim, são elementos e ferramentas que nos dão condições para a transformação da nossa vida. Nós precisamos saber o que a palavra fala sobre aquilo que vamos viver, sobre aquilo que estamos vivendo, aquilo que vamos viver, como Ele quer que vivamos. E a ideia destas semanas é que você tenha conhecimento desses fundamentos. São bem fundamentais e nós vamos começar bem, de forma bem rasa mesmo, e depois a gente vai caminhar para um pouco mais de profundidade, porque nós não temos ideia do conhecimento de todo mundo, então nós vamos caminhar junto nessas próximas semanas, nessa escola de maturidade. Amém? Estão comigo aqui? Tranquilo? Como é que nós vamos proceder? Só para te facilitar. Antes de introduzir de fato o tema, só quero lembrar você que no sábado que vem nós temos uma nós temos um simpósio missionário. A nossa igreja, Brasil para Cristo, vocês sabem disso. Nós temos uma agência missionária e hoje estamos em mais de 34 países, temos mais de 300 missionários hoje sustentados pela igreja no Brasil, fora do Brasil. Então, sábado nós vamos ter o nosso encontro aqui missionário, falando de missões, não só missão urbana, não só missão transcultural, mas também vamos falar de missão de forma global. E eu quero convidar você para participar. Sábado e domingo. Sábado às 19h30, domingo às 19 horas. Tá bom, queridos? Bem, você que está comigo aqui, que entendeu a proposta da escola de maturidade, que está desafiado e aceitou o desafio de estar comigo nessas próximas semanas. Então, se você vai caminhar comigo essas semanas, eu queria que você tivesse um bloco para você fazer as anotações daquilo que nós vamos estar compartilhando. Tá bom, querido? Amém? Para você anotar, fazer as suas observações e sucessivamente. Bem, toda a ministração, nós vamos começar com resposta da aula anterior, ou do culto anterior. Se você vai participar comigo hoje, e eu não consigo dar oportunidade para diversificar as perguntas, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, anotasse no papel, destacasse e nos entregasse a sua pergunta para a semana que vem eu começar dando resposta para as perguntas de hoje. Estão comigo? Tranquilo? Pai, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, não dá para a gente, porque a gente vai levar muito tempo. Anote a sua pergunta, a gente traz para a semana que vem. E aí começamos a administração da próxima terça, respondendo a pergunta desta terça. Por isso, eu queria que você, então, recebesse. Você que vai participar comigo, recebe o bloquinho. Se você vai participar, dá um sinal aí. Os irmãos vão colocar na sua mão o bloco. Tem caneta também. Se você... já foi junto? Tá a caneta junto aí também? Alguém? O bloco e a caneta. Tá? Vou dar um minutinho para que vocês recebam, para que a gente comece de forma, todo mundo junto aqui. Muito bom. Graças a Deus. Um minutinho para vocês receberem o bloquinho, já colocar seu nome no bloco. Na minha Bíblia. Água também. Isso. Obrigado. Ok? Estamos juntos? Todo mundo já recebeu? O bloco e a caneta? Coloca seu nome no bloquinho. Se você não tem ainda, só dê um sinal para os irmãos vão chegar até você, para que você tenha o bloco e a... Amém. Pronto? Um minutinho até que todo mundo se organize. Alguém precisa de caneta?
Ok. Todo mundo? Perfeito. Alguém? Faltou alguém? Aqui na frente, caneta ou bloco? Os dois? Aqui na frente? Fechou. Muito bom. Queridos, como disse, torna a dizer que a nossa intenção não é trazer conhecimento teológico. A ideia, porque não é um curso teológico. Na verdade, vão ser semanas de maturidade, que nós vamos falar de fundamentações, e depois, entendendo o andamento, nós podemos ir para uma versão um pouco mais ousada, né? Há muito que compartilhar, mas eu quero começar. E essas 10 semanas, nós vamos falar sobre temas fundamentais. Eu vou mencionar quais os temas que nós vamos falar nessas semanas. Hoje nós vamos falar de fundamentos, tá? De fundamentos de maturidade. Semana que vem nós vamos falar sobre intimidade com Deus, com vários pontos e subtópicos importantes. Vamos falar de vida no Espírito. Vamos falar também de formação do caráter cristão. Isso são temas que vamos falar ao longo dessas 10 semanas. Vamos falar de crescimento espiritual, como crescer espiritualmente. Vamos falar de vida em comunhão. Vamos falar de discipulado. Vamos falar de serviço cristão. Vamos falar de guerra espiritual. E nós vamos, na última semana, falar sobre esperança e eternidade. Quando é que Jesus vem? Que dia, hora, marcadinho. Vem comigo aqui no último dia da série, que eu vou passar a chave para vocês. Só não tem o dia e a hora. Nós vamos falar das profecias bíblicas e sucessivamente. Tá bom, querido? Sem heresia. Não começa com heresia, não, pelo amor de Deus. Amém? Bem? Não vai ter pizza. Não vai ter pizza no final, viu, querido? A gente pode pensar no churrasco, alguma coisa assim. Pizza não mexe com esse trem, não. Eu não gostei muito do pizzaolo. Mangiare, bambino. Muito bem. Então, queridos, hoje eu vou falar sobre alguns tópicos que é absolutamente elementar. Hoje eu quero falar com vocês sobre a fundamentação e não tem como estressar cada tópico, porque eu precisaria de muito tempo. Mas eu quero dar uma noção básica dos tópicos que vamos falar. E nós vamos falar sobre o plano de salvação, vamos falar sobre arrependimento e novo nascimento, vamos falar de fé e graça, vamos falar de forma bem rasa, tá? Essas só para você entender. O alinhamento de batismo no Espírito Santo, ceia do Senhor e a segurança da salvação. Eu começo perguntando para você, quantos que estão aqui estão certos de que em Cristo Jesus já estão salvos? Quantos creem na sua salvação? Uma coisa que nós não podemos questionar e nem duvidar, querido. Nós fomos salvos a partir da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, no livro de João, capítulo 3, verso 16, e aqui eu já estou começando, eu não vou falar o que você tem que anotar, você vai anotar o que você quiser. Os meninos lá na mesa vão pôr os versículos para mim. Os textos são elementares, a primeira parte é bem fundamental, mas eu preciso que você alinhe o pensamento para que juntos a gente decole, tá bom? Por quê? Qual que é a minha intenção? Ter uma igreja que tem conhecimento elementar e básico para que a gente possa cuidar de outras pessoas. O meu maior desafio é que você tenha o suficiente para ensinar outro, de forma básica e elementar, e discipular, e gerar discípulos, e junto nós caminharmos a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja, à luz do contexto bíblico, querido, não é só dirigir culto, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Você não está aqui só para participar de uma reunião de domingo à noite. Você está aqui para, em Cristo Jesus, você ter maturidade suficiente para que você possa gerar filhos e cuidar desses filhos. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações e façam discípulos. Gerem filhos, cuidem desses filhos, e que seus filhos gerem filhos e sucessivamente. Nós estamos aqui para ser igreja, e a igreja, ela não está, não temos a proposta só de viver a liturgia do culto. Estamos aqui para viver a excelência de Cristo à luz do seu caráter. E o caráter de Cristo é um caráter de salvação. Ele foi chamado, e ele sabe por que ele veio. Jesus nasceu sabendo que ele ia morrer, porque o propósito da vida dele era salvar a humanidade. Ele é o Emanuel, o Deus revelado. Aquele que foi encarnado, se tornou homem e que morreu, para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos. Baseado no que, pastor? João capítulo 3, verso 16. Então nós conhecemos de cor e salteado esse texto.
O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é absolutamente elementar. É importante que você saiba que Deus nos amou, e a última canção que cantamos fala sobre isso, que o amor de Deus ele é incondicional. É importante que entendamos isso, que tenhamos uma revelação disso. Não só entendamos isso de forma teórica, querido. Olhe para mim, eu preciso que você entenda a dinâmica disso que nós vamos fazer aqui. Eu não quero aguçar o seu conhecimento e nem colocar mais conhecimento a simplesmente aquilo que você já sabe. A ideia é ativar no seu espírito a dinâmica espiritual do processo. A Igreja de Jesus, querido, ela é espiritual. As coisas de Deus se discernem pelo Espírito. Se nós nos limitarmos ao conhecimento, nós vamos ser mais um pontinho, um monte de pontinho. Mas se nós entendermos a revelação de Deus e aquilo que o Espírito está dizendo, porque o Espírito fala. Estão comigo aí, queridos? O Espírito fala. Se eu não entender a revelação do amor de Deus por nós, eu vou me limitar à condição do João 3,16. Mas se eu entender a revelação e Deus revelar no meu espírito sobre o seu amor, nós vamos entender a grandeza de Deus. Nós vamos entender a bondade de Deus. Nós vamos entender o amor de Deus. Amém, amados? E não tem como você viver e glorificar Jesus se você não desfrutar desta revelação. Estão comigo aí? Pelo amor de Deus, não se perca não. Olhe nos meus olhos. Vou tirar o óculos para vocês verem melhor. O mérito da questão é que Deus nos amou e a dimensão do amor de Deus é muito maior do que a gente imagina. A pergunta é, quem Deus amou? Todos. Que tipo de gente que Deus se deu ao luxo de amar? Todos. Desde a pessoa mais bondosa até o pior delinquente da nossa sociedade. Deus ama aqueles que estão na prisão. Então, verdade que aqueles que o próprio Jesus menciona que quando nós chegarmos diante dele, olha, ele vai dizer, quando tive fome, me desse comer, quando tive sede, me desse beber. Ele está falando de todo tipo de gente. Quando tive preso, me visitaste. Quando tive doente, me visitaste. O mérito da questão é que Deus ama, e o amor de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Nós precisamos entender a revelação deste amor, porque ele não pode ser só entendido à luz do intelecto. Nós precisamos ter uma revelação disso. Porque se nós não tivermos revelação disso, nós não vamos viver a plenitude do Evangelho. A plenitude do Evangelho parte da compaixão. Sabe o que é isso? Ter paixão pelo outro, ou se importar com o outro. Se nós não entendermos a revelação do amor de Deus, querido, nós vamos nos tornar religiosos. E religiosos basta aos espíritas, os católicos, os umbandistas, são religiosos. O mérito da questão é que o amor de Deus nos foi revelado. E este amor de Deus, ele nos faz viver o entendimento disso, que vai além da compreensão humana. Por isso, e quando você olha para Jesus, a Bíblia diz, amados, João diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós olhamos para Jesus, que é Deus encarnado, nós vemos um amor de Deus, por quê? Revelado. Ele olhava para as pessoas mais perdida. E ele se importava com elas. Ele é tocado por uma mulher, e agora pecadora aos seus pés, e ele se importa. Vem uma mulher com fluxo hemorrágico, e se não bastasse ela tocar e ser curado, não, ele se importa com ela. Ele vai a um lugar chamado Gadara, por causa de um endemoniado, que ninguém na cidade suportava, porque ele andava possesso, cabelo todo estranho, nu. Era um cara problemático, amarravam ele quebrava as correntes. Jesus vai em Gadara por causa dele. Por que Jesus vai lá? Porque ele tem compaixão. O amor não é só um sentimento para a gente guardar no peito. O amor de Deus precisa se manifestar e precisa se revelar através de nós.
E ele só vai se revelar se nós tivermos compaixão. E essa compaixão vai nos levar a atravessar a rua e a acudir alguém. Vai nos levar a se importar com aqueles que estão no hospital. Vai se importar com os perdidos que estão na cidade. Vai se importar. Então, o que nos leva e que nos move, querido, como igreja, não são os cultos de domingo à noite, nem o conhecimento apenas que eu tenho. O que nos move, a revelação de Deus, nosso Espírito, e o amor de Deus revelado, nos faz a ser canal de Deus, porque Deus se importa com gente que ninguém se importa. Deus se importa com gente que ninguém se importa. A compaixão nos leva e nos motiva e nos potencializa a fazer coisas que naturalmente não faríamos. A colocar a mão no bolso e abençoar alguém que fatalmente não abençoaríamos. Existem na cidade tantas pessoas que precisam, desde os prostíbulos da cidade, até as delegacias, cadeias, aos lares, precisam. E nós somos a igreja. E nós só vamos viver a igreja na sua intencionalidade se nos for revelado o amor de Deus. Porque se eu entender o amor de Deus, querido, eu vou me apaixonar por isso que Deus se apaixonou. Eu vou amar isso que Deus ama. Quantos estão comigo ainda, queridos? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Jesus, através do amor de Deus revelado, eu e você, nós somos alcançados e fomos salvos. Agora, na condição de salvo, querido, não é juntar os pezinhos e preparar para ir para o céu, é se colocar à disposição do Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui. É dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se tem uma coisa que me fascina, querido, se tem uma coisa que me fascina na igreja, é missões. Missões me fascina. Porque eu fico embasbacado quando um jovem, ele chega para o pai e a mãe e fala assim: pai, mãe, olha, Jesus está me chamando. E eles têm coragem de deixar profissão, vida social, vida emocional, tem a família, e sucessivamente, eles têm disposição no coração de deixar tudo isso para ir para um lugar aonde supostamente muita gente obviamente não iria. E pregar o evangelho a pessoas que supostamente muita gente não pregaria. O mérito da questão, querido, que nós precisamos ser igreja de verdade. E a igreja de verdade é aquela igreja que pulsiona, que palpita no seu peito aquilo que está no coração de Deus. E qual o grande propósito de Deus, querido? O grande propósito de Deus é que ninguém se perca. O grande propósito de Deus é que ninguém se perca. Deus ama o mundo de tal maneira, a dimensão da tal maneira de Deus é muito abrangente. A gente não consegue dimensionar, mas eu preciso ter isso como revelação. Então eu e você, nós somos salvos por causa do amor de Deus. Por que fomos salvos? Porque estávamos perdidos, éramos pecadores, estávamos condenados. Romanos capítulo 3, verso 23, porque eu preciso fundamentar isso. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Quem pecou, querido? Todos. Eu tenho um amigo que chama Paulo, ele é pastor da Igreja Batista de Goiânia, é um amigão pessoal, e um dia, batendo um papo com ele me falando do projeto que ele tem na Turquia. Ele abriu uma igreja na Turquia, ele tem uns 150 membros participando com ele, e eu conversando com ele falando que a maior parte, mais de 100 pessoas que lá estão, eles eram muçulmanos. Eles eram muçulmanos, ex-muçulmanos, convertidos ao evangelho. E eu perguntei para ele assim: Paulo, como é que esse negócio, cara? Como é que você consegue alcançar um muçulmano? Ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Ele disse: pecador é pecador em qualquer lugar do planeta. Eles carecem da glória de Deus. O muçulmano carece da glória de Deus. O mérito da questão, querido, é que todos pecaram. Nós pecamos. E o fato de pecar nos separou. E quando isso aconteceu? No Éden. Quando eu nasci na inocência. Mas Davi, no capítulo 51 de Salmos, ele diz assim: Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Em pecado me concebeu a minha mãe. O mérito da questão é que nós temos uma natureza pecaminosa. E nós já nascemos com essa natureza.
E essa natureza pecaminosa precisa passar pelo processo do arrependimento e voltar-se para Jesus, e então agora viver essa nova vida em Cristo. Mas fato é que todos pecaram e todos precisam se posicionar. Pastor, mas quando uma criança nasce, ela nasce no pecado, mas ela tem pecado? Não, ela não tem pecado, e se ela morrer, ela vai ser salva. Mas se ela tiver consciência, ela então precisa decidir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos. Ela precisa fazer uma decisão por Cristo. Deus não tem netos, só tem filhos, nós sabemos disso. Então as pessoas, ao ter consciência, elas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. E quando elas encontram-se com Jesus, confessam os seus pecados e deixam, elas vão desfrutar dessa comunhão com o Espírito e viver uma nova vida em Cristo. Mas fato é que todos pecaram. Amém, amados? Tem alguma dúvida sobre isso? Se você tem alguma dúvida sobre esses temas, vai anotando a sua pergunta. Eu tenho muito interesse em esclarecer. Muito bem, é elementar, mas se tiver, por favor, faça a sua pergunta. Bem, o mérito ainda, Romanos 6:23. Romanos 6:23, fundamentando o que nós estamos pensando. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, uma vez que você pecou, tem uma condenação. Toda quebra de lei tem uma condenação, querido. Toda quebra de lei tem uma condenação. Eu tenho um problema sério, queridos. Eu tenho um book lá em casa, que eu pago caro por ele. Eu não sei porquê. Tem uns negócios na rua que me perseguem, chama pardal. Eles me perseguem, é o inimigo em pessoa. Mas eu descobri como vencê-los, querido. Eu vou passar a receita para vocês. Tem uma plaquinha de 40 quilômetros. Se você passar pelos 40, ele te libera. Mas se você passar um pouquinho mais, ele tira uma foto, manda para sua casa e diz: a foto custou R$135. Por que essa fotinha chega lá em casa? Porque uma lei foi quebrada. Toda lei quebrada tem condenação. Toda lei quebrada tem condenação. Quando você peca, você quebra uma lei. E a condenação. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque o salário, a consequência do pecado é o quê? Morte. Não tem jeito, queridos. Não tem argumento. Não tem negócio. Pecou, está condenado à morte. O salário do pecado é a morte. Porém, contudo, entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem vida eterna. Se você entendesse isso, cara, você estava de pé no banco, gritando e dando glória a Deus. Você tem vida eterna. Esse negócio de vida eterna, querido, não é de graça. É pela graça. Mas custou caro. A vida eterna custou caro. Custou a humilhação, morte, ressurreição de Jesus. Por causa da sua morte e ressurreição, nós fomos salvos. Então, Ele pagou a nossa dívida. Mas o dom gratuito de Deus agora é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, eu e você, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar, não é de graça. E Jesus então agora, Ele paga, Ele morreu. Para quê? Para nos reconciliar. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Agora nós temos comunhão, nós temos liberdade, nós temos livre acesso. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Então passo a dizer que a salvação é um presente que Deus nos deu pela sua graça, através da nossa fé. Amém, amados? Vamos chegar nesse ponto. Quero ler um último verso, Romanos 8. Último não, centena, mas nesse ponto. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus me ama. E há uma prova do amor dele para conosco. E qual é a prova que ele nos deu? Ele morreu pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Interessante dizer que Jesus não esperou a gente estar limpinho para nos perdoar.
Ele nos perdoou quando a gente estava sujo. Ele nos perdoou quando nós estávamos no pecado. Eu não sei em que momento da sua vida você se encontrou com Jesus. Algumas pessoas têm a oportunidade de encontrar com Jesus numa situação plena, talvez nasceu na igreja. Nossa, que maravilha! Hoje está difícil, hoje é mais fácil talvez, era mais difícil encontrar uma pessoa que desse um testemunho, era muito valorizado aquele testemunho. Olha, eu era homossexual, fazia 7 programas por dia, né? Então as pessoas ficavam impressionadas com esse tipo de testemunho. Mas o testemunho que mais me fascina é aquele que a pessoa diz assim: olha, eu nasci na igreja, nunca me desviei, sirvo Jesus e vou morrer com Jesus. Isso é um privilégio, isso é uma bênção. Amém, amados? Sabe por quê? Porque Deus provou o seu amor para conosco, porque nós ainda éramos pecadores. Há pessoas que cometeram pequenos delitos, mentira, roubo, outros pequenos delitos, mas há pessoas que cometeram pecados terríveis. E o pecado não tem tamanho para Deus, é importante que saiba disso. Todo pecado, ele é proporcional. O mérito da questão é a consequência do pecado. Uma mentira é pecado, sim ou não, queridos? E um assassinato é pecado, sim ou não? Mas qual a consequência dos dois? É diferente. Mas pecado é pecado, então eu e você nós precisamos fugir do pecado. Estão comigo aí, queridos? Então repita comigo: Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós estamos livres, diga graças a Deus. Deixa eu ler um texto em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça nós estamos salvos. Termina esse ponto. Pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós fomos salvos. O que nos salvou? A graça. A graça, nós vamos falar de fé e graça daqui a pouco, mas pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu e você, nós estamos salvos, querido. Eu preciso que você guarde isso, que você entenda isso e que você viva isso. Amém? Agora, qual que é a proposta de Deus para nós? Uma vez que estamos salvos, nós precisamos compartilhar essa bênção que nós recebemos. Abençoe alguém. Fale da salvação para alguém. Hoje eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa não cristã. Ela fez uma cirurgia no rim, estava com um tumor no rim. Foi identificado um tumor e ela operou, e um amigo que conhece essa pessoa me ligou e disse: pastor, você pode visitar essa pessoa? Eu disse: posso. Fui visitar a pessoa. Que coisa mais boa, gente. É poder falar de Jesus para as pessoas. É poder falar que há esperança para o pecador. É bom falar para as pessoas que há esperança para os desesperançados, que há cura para o enfermo, que há libertação para o cativo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou salvo e agora eu tenho a oportunidade de comunicar que aquele que me salvou, Ele também pode salvar você. Amém, amados? Diga comigo: eu estou salvo pela graça. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Você está notando isso? Essas coisas são elementares e nós vamos caminhando, porque talvez amanhã você tenha a oportunidade de compartilhar isso com alguém. Agora eu quero desafiar você a não se limitar só a isso que estamos trazendo. Esses temas são abrangentes. Você continuar e essa semana você se aprofundar nesse tema. O segundo tema que quero compartilhar: o primeiro é o plano de salvação. O segundo, arrependimento e novo nascimento. Abra para mim, por favor, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Olha o que diz o texto. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Chegamos a um tempo, querido, em que o Evangelho está sendo conhecido e agora temos a oportunidade de conhecer Jesus.
E à medida que conhecemos Jesus, somos convencidos. Diga comigo, convencidos. Aqui tem uma coisa que eu preciso dizer para você. A obra do Espírito Santo só Ele pode fazer. Quero descansá-lo sobre um tema, que é muito confuso às vezes, é simples, mas as pessoas confundem. Nem eu, nem você tem o poder de convencer as pessoas do seu pecado. Nós não temos o poder de levar uma pessoa ao arrependimento por convencimento. Esta é uma obra do Espírito Santo. A minha missão é comunicar. A minha missão é evangelizar. A minha missão é falar das boas novas. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quantos aqui já tiveram oportunidade de estar falando de Jesus para uma pessoa e de repente essa pessoa está chorando? De repente essa pessoa está aqui se arrependendo e confessando Jesus como seu Salvador. Quando já tiveram essa oportunidade, querido? Quando já tiveram? Muitos de nós já tivemos. O mérito da questão não é pela minha persuasão. Não é pela minha persuasão. É uma obra do Espírito. Pois presta atenção. Deus quer revelar às pessoas a sua palavra. Quem Ele vai usar? Eu. Então eu vou falar de Jesus. Olha, Deus amou o mundo, Deus prova o seu amor, você pecou e agora você precisa ter um encontro com Cristo. Amém, está falado. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Às vezes você vai jogar uma sementinha hoje e não vai acontecer nada. Mas às vezes, essa semente que você lançou, o Espírito vai trabalhar na alma, no espírito do indivíduo, até ele se entregar, até ele ser convencido. Então a obra do Espírito nós não vamos fazer. A obra do Espírito é Ele quem faz. Mas o mérito da questão é que o tempo já está cumprido, já aconteceu, já está consumado. O quê? O reino de Deus já chegou. Agora, o que precisamos viver? O arrependimento. E o que é o arrependimento, querido? O arrependimento nada mais é do que a disposição de mudar de vida, de atitude. É uma metanoia, é uma mudança de mente. O arrependimento é a disposição de viver uma nova atitude, ou uma nova vida. É a disposição de deixar essas coisas para trás e viver uma nova vida e não se posicionar mais. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas para isso acontecer precisa haver arrependimento. Pessoas que confessam e continuam no pecado, elas experimentam um remorso. O remorso não é arrependimento. Arrependimento gera dor. Arrependimento causa desconforto. Arrependimento constrange. Sim ou não, amados? Arrependimento, eu estou absolutamente convencido que isso não está certo. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero mudar de atitude. E esta obra e esse arrependimento vai dar ao indivíduo a possibilidade dele experimentar um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É uma nova experiência em Deus, é sepultar a velha natureza. Olha que Coríntios capítulo 5, verso 17 está dizendo, Deus está bem fundamental também, vocês conhecem. Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, querido. Desculpa. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas todas as coisas. Isso é tão importante e é tão claro, lá no João capítulo 3, a partir do verso 3, Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. Ele está falando sobre o sepultamento de uma velha natureza e nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo? Ele fala da água e do Espírito. Lembra que eu falei que quem convence é o Espírito? A água é o sacramento disso, é a disposição pública de afirmar a sua decisão por Cristo. Então, nós precisamos sepultar essa velha natureza. E aqui está um negócio chave. Aqui está um negócio chave que você precisa entender. A psicologia diz que
que uma vez drogado, drogado para sempre. Certo? A psicologia não entende que um ex-drogado ele vai deixar de ser drogado. Uma vez drogado, drogado para sempre. A psicologia afirma que em algumas situações, uma vez envolvido naquela situação, você nunca vai sair dela. Você vai administrar e vai amenizar. Por exemplo, a questão da homossexualidade. A questão da homossexualidade, que do ponto de vista bíblico é pecado. O desafio de sair da homossexualidade é terrível. Pessoas que têm obsessão, por exemplo, por roubar. Tem gente que tem obsessão por roubar. Eu já falei isso para vocês. Eu conheci uma moça, aos meus 18 anos, uma graça menina. Uma graça menina. Namorei com ela 9 meses na igreja, em Cristo. Em Cristo. Namorei na igreja. Eu nunca dei um beijo nela. Disse que eu ia dar um beijo nela o dia que eu descobrisse que eu queria casar com ela. E namorei 9 meses, mãozinha dada, indo para a igreja. E começou a sumir umas coisas da minha casa. Acredite se quiser, não te contei isso não. Eu vou te contar agora. Começou a sumir umas coisas em casa. E um belo de um dia, minha mãe tinha um cordão de ouro, e eu vi o cordão de ouro no pescoço dessa moça, que eu namorava. E a minha mãe começou a observar as coisas que sumiram, e ela começou a perceber que essa menina estava pegando as coisas em casa. E aí eu fui puxar a capivara, para ver se já tinha danos, né? Puxa vida! Já tinha se enquadrado no 7.1 um monte de vez. É 7.1? É cleptomania. O mérito da questão, querido, que tem pessoas que têm obsessão por determinados pecados. A única forma de se ver livre de tal pecado é sepultando a sua velha natureza. Não dá, querido, para vencer a carne com carne. Não dá para vencer o vício vamos pensar aqui num vício qualquer, no vício de beber ou fumar, só com a vontade da carne. Não dá para vencer o vício da prostituição só pela carne. A obra do Espírito te leva ao sepultamento. Você era uma pessoa, só que a partir de então, do quê? A partir do seu encontro com Cristo, a confissão dos seus pecados, o sepultamento da sua velha natureza, você vai viver uma nova vida em Cristo. Qual que é a sua referência de vida agora? Jesus. Jesus é a nossa referência de vida. A nossa referência de vida é Jesus, pastor. Mas eu não consigo ver Jesus. Querido, então olhe para o seu irmão que está aí do seu lado. Porque nós, como igreja, precisamos viver o caráter de Cristo e precisamos ser referência para uma sociedade caída. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas estão precisando, talvez, hoje, não mais de mais evangelho, como Anápolis é evangelizado. As pessoas precisam de mais referência. De homens e mulheres que vivem o caráter de Cristo e que as pessoas possam olhar e dizer assim: caramba, esse cara parece com Jesus. Esse homem, essa mulher é diferente. Está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Só é suposto acontecer isso se nós sepultarmos a velha natureza, porque a sua natureza pecaminosa não presta. A sua natureza pecaminosa não presta. E outra coisa, ela luta. O apóstolo Paulo diz que há uma milícia, há uma luta entre a carne e o espírito, que é direto, a carne quer pôr as asinhas de fora. E Gálatas então vai dizer: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A única forma de você viver no Espírito é sepultando a carne, vivendo a obra do Espírito. E você vai gerar frutos do Espírito. Mas você precisa andar no Espírito. O grande problema, querido, desculpa abrir um adeno, é que nós vivemos na carne e queremos dar fruto do Espírito. Se você viver na carne, você vai dar fruto da carne. E o texto diz que a carne não é fraca não, querido. A carne tem derrubado gente demais da conta. Ela é fraca no sentido
de ela não ter resistência para a questão das coisas da nova natureza. Então eu preciso sepultar a velha natureza e agora viver uma nova vida em Cristo. É elementar, mas importante. Eu estou dizendo a cristãos hoje, não estou dizendo a gente não cristão. E outra, querido, olha para mim, por favor, de tudo que é mais sagrado. Você não pode levar a vida inteira para vencer a sua carne. Perde tempo não. Se renda. Se volte para o Espírito. Confessa o seu pecado. Pecado, a gente não confessa assim de montão, não. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Porque a gente faz isso. E aí a gente vai todo dia cometendo um pecadinho. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento. O crente pode pecar? Infelizmente, querido, sim. Mas há uma diferença entre o salvo em Cristo e o pecador. Qual que é a diferença? Eu sempre digo isso. Por exemplo, tem alguém aqui que sabe fazer pão? Cadê o meu Gleison? Ali ele faz um pão, rapaz, uma rosca, um pão de queijo. É um excelente cozinheiro. Excelente cozinheiro. Mas ele não é padeiro. Ele faz de vez em quando. Domingo eu comi uma rosca lá em Goiânia, que ele fez, estava uma delícia. Mas ele não é padeiro. O mérito da questão é que o pecador sem Deus, ele levanta para pecar todos os dias e peca desorientadamente. O servo e o homem e a mulher de Deus, o pecado na vida dele é um acidente de trajetória. E quando ele peca, o Espírito de Deus o convence. Sim ou não, amados? O Senhor usa a nossa consciência, o Espírito nos convence do nosso erro, do nosso pecado. Então nós já nos dispomos e já confessamos e deixamos. O mérito da questão é que se então eu confesso o meu pecado, me arrependo, confesso e deixo, amém. O grande problema, e é fato, eu preciso que você entenda isso, é que se eu peco, confesso e peco, não há arrependimento. Há remorso. Por quê? Meu Deus, eu não devia ter pecado, pequei, peco de novo. Meu Deus, pequei, peco de novo. Meu Deus, pequei, peco de novo. Amados, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O mérito da questão é que, em relação ao diabo, Jesus diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas sobre a nossa carne, o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer morrer e fugir. Nós temos que fugir. Porque a nossa carne é fraca. Olha para mim, olha aqui. Se você passa por aqui, e todas as vezes que você passa por aqui, você peca, deixa eu te falar uma coisa, querido. Não passa por aí. Foge. Foge. Sepulte a sua velha natureza. O apetite da sua carne sempre vai te levar para o pecado. Mas se você andar no Espírito, o Espírito vai te fortalecer para vencer o pecado. Eu e você estamos indo para o céu. Não cabe na nossa vida a prática do pecado. Não cabe na nossa vida a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado sucessivo. Pecado sucessivo. Pecado sucessivo. Temos a fragilidade de na caminhada tropeçar e pecar. Mas deixa eu te falar, todas as vezes que você pecar, vai ter consequências. Não estou aqui querendo te assustar, estou te falando de uma realidade. Toda quebra de lei tem condenação. Confessa, deixa, sepulta. Eu vi esses dias atrás um debate da TV Bandeirante de um diretor de presídio, um advogado, um padre, um grupo de pessoas. Eu já disse isso aqui. Eu achei fabuloso. Um advogado não cristão, ele disse o seguinte, para o problema, eles estavam debatendo a questão de criminalidade e das penitenciárias. O quanto as penitenciárias têm recuperado pessoas. O índice é muito pequeno. E ele estava dizendo, a única coisa que eu vi que recupera o penitenciário ou o delinquente é a religião dos crentes. Um advogado não cristão diz, a religião dos crentes
é o único remédio para o delinquente. Sabe por quê? Porque eles sepultam a velha natureza. Há um divisor de águas. Eu vou viver agora uma nova vida. E onde começa isso? No arrependimento. Amém, amados? Essa palavra não é para você, porque você está vivendo em santidade. Eu preciso que você tenha conhecimento disso, porque há muitas pessoas pecando que vão cruzar com você amanhã e esses dias. E você vai ter oportunidade de, à luz da palavra, com temor do Senhor, com amor, você vai abençoá-las e orientá-las a deixar os pecados da velha natureza. Estão comigo? Diga amém. Muito bem. Segue o fluxo. Atos, e termino a parte de arrependimento, Atos 3,19. Atos 3,19. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. Diga comigo. Eu já tive a oportunidade de me arrepender e de me converter. Diga, os meus pecados foram cancelados. Amém, amados? Diga, os meus pecados foram cancelados. Se os meus pecados foram cancelados, querido, então não tem mais nenhuma legitimidade do diabo sobre a sua vida. Hoje você é propriedade exclusiva do Senhor. Então vai viver para Deus no nome de Jesus. Amém, amados? Outra questão. A graça. O que é essa graça que a gente tanto fala? Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 2, verso 8 e 9. Eu preciso que você entenda isso. A graça. Graça nada mais é do que o favor imerecido, dizendo de forma simplista. Mas graça é o amor de Deus em ação. A graça do Senhor cancelou os nossos pecados. A graça do Senhor foi dada a pessoas que não mereciam. A graça do Senhor nos dá oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem enquanto promessa para as nossas vidas. Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça vocês foram salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso posterior. Não de obras, porque às vezes alguém acha que se ele fizer tudo certinho, se ele for bonzinho, se ele for honesto, não tem isso, querido. A salvação é pela graça de Deus. A salvação não tem preço, não se paga, não se compra. Não é por méritos, nem por merecimento. A salvação é pelo favor imerecido que nós recebemos de Deus. Então, não por obras para que ninguém se glorie. Verso posterior. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, eu e você, nós fomos alcançados e recebemos um presente de Deus chamado salvação, que é pela graça, não é uma recompensa de boas obras. Repita comigo, a salvação não é uma recompensa pelas boas obras. Amém? Você foi salvo pela graça. Romanos capítulo 3. Já lemos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Abra para mim. Romanos 3, a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quanto é que nós pagamos, querido? Nada. Mas quem pagou? Jesus pagou. Então, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela graça, nós fomos salvos. Outra coisa que a graça faz, a graça, ela também nos transforma. Olha o que está dizendo Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Olha que coisa interessante. Verso 11 e verso 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Verso posterior. Ela nos educa para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vou repetir. Tito capítulo 2, verso 11, agora verso 12. A graça nos educa. Por quê? Porque ela nos dá uma referência. Nós temos uma referência que nos foi dada pela graça. E agora renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Vivemos agora nesse mundo de forma diferente. Precisamos viver de forma diferente, queridos. Justa e piedosa. E não de forma, por favor, entenda, não é de forma legalista.
Porque a nossa conduta, o que temos de diferente, não está no aspecto visual, está no aspecto comportamental. Amém? É claro que diante de um aspecto comportamental, eu vou ter um aspecto visual também que associa isto, mas o mérito da questão não é legalista, é uma obra do Espírito. Aonde? No nosso espírito. Quando que isso acontece? Quando fomos alcançados pela graça, e a graça nos justificou. Romanos capítulo 5, verso 1, olha o que ele está dizendo, amo esse verso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso posterior, eu e você, nós somos justificados, pelo que obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Aonde é que está a nossa alegria? Na glória de Deus. Aonde que está a nossa expectativa? Na esperança daquilo que Ele vai revelar nesses dias e nos próximos dias, pela sua graça. Amém, amados? Graça é a bondade de Deus manifesta. Graça é o amor de Deus revelado. Graça é a misericórdia do Senhor exercendo piedade para nos resgatar. Muito bem, que mais? 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A graça, ela é capacitadora. Olha o que diz. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que ele está dizendo, querido? Que o que nós precisamos é a sua graça. E a sua graça nos basta. Você quer ter uma vida de vitória? Experimente a graça. Experimente o favor imerecido de Deus. Experimente a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, diga comigo, a graça salva. A graça justifica. Diga, a graça transforma. Diga, a graça fortalece. Diga, a graça sustenta a minha vida cristã. Quantos estão comigo ainda? Diga glória a Deus. Então, pela graça fomos salvos. E uma vez que fomos salvos pela graça, vamos experimentar um outro evento. Estou quase terminando. Vamos terminar um outro evento. Qual evento? Vamos passar pelo batismo das águas. O que é o batismo? A palavra batismo significa imersão. Somos imergidos. Aí é o ato público do nosso sepultamento. Ali sepultamos, é evidência pública da minha decisão por Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O batismo salva, querido? Sim ou não? É importante que se saiba, é fundamental. O batismo não salva ninguém. O batismo só é o seu ato público da sua decisão. Eu me decidi por Cristo, por isso eu vou, de forma simbólica, sepultar a minha velha natureza. Olha aqui, eu já disse isso aqui. Como é que eu vou fazer dar um exemplo disso? Se você pegar um porco, aqueles porquinhos, leitãozinho, você pega um leitãozinho, querido, dá um banho nesse leitãozinho, coloca talco pompom nesse leitãozinho, solta o porquinho, o que ele vai fazer, querido? Vai para a lama, ele vai se sujar. A natureza do porco é imunda. Não adianta dar banho em gente que não teve encontro com Cristo. Não adianta você batizar uma pessoa que não se arrependeu. Não adianta, porque a salvação não está nisso. O mérito da questão está na sua disposição em servir o Senhor, em sepultar a sua velha natureza, a disposição em viver e desfrutar dessa graça. O batismo é o ato público disso, mas presta atenção. O batismo e a justificação é por fé. Pastor, então quer dizer que eu preciso me ajustar para me batizar? Não. Você precisa se batizar imediatamente quando você se decide. Porque a fé vai produzir em você estas novas obras, vai viver esta nova vida em Cristo. Amém, amados? Porque ninguém vai conseguir se justificar, ou ninguém vai conseguir se ajustar, ninguém vai conseguir por si próprio alinhar a sua vida. O batismo é uma atitude de fé. Eu estou sepultando a minha velha natureza. Eu me arrependo dos meus pecados e eu vou viver uma nova vida em Cristo. E hoje você está aqui servindo o Senhor, vivendo esta nova vida em Cristo. Esse indivíduo que eu fui visitar agora à tarde, que não é cristão,
E ele estava falando de um irmão dele. Ele estava falando o seguinte: pastor, eu tenho um irmão, pensa num cara custoso. Eu falei: pensei, e aí? Pastor, ele passou para a igreja dos crentes, pensa num cara extraordinário. Eu disse: é isso aí que eu estou falando. Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida, seu encardido. Olha para mim, querido. A graça do Senhor nos basta. Ela nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ela nos leva à condição de viver uma nova vida em Cristo e nos dá a oportunidade de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Estão comigo aí? Para finalizar, uma vez batizado, eu vou passar por uma nova experiência. Atos 1:8. Atos 1:8. O texto é bem conhecido. E depois ele, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você entregou sua vida, você rendeu a Jesus, você passou pelo batismo ou não. Pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo antes. O batismo do Espírito Santo é a manifestação da graça de Deus, do Espírito de Deus sobre o seu espírito. Algumas pessoas têm evidências. Qual evidências? Falam línguas estranhas. Mas o bem da verdade é que eu e você, nós precisamos, diga comigo, eu preciso desfrutar da promessa do batismo do Espírito Santo. Porque uma das maiores funções do Espírito Santo é a capacitação para viver a vida de Cristo nesses dias. A obra do Espírito Santo é revelar o poder para que eu e você sejamos testemunhas. É o que ele está dizendo. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão... Para você ser testemunho de Jesus, você precisa desse poder. Diga comigo, para ser testemunha, eu preciso desse poder. E que poder é esse? Esta revelação do Espírito de Deus em nós. Então receberemos o poder e seremos testemunhas. Onde? Na escola, na universidade, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Porque a transformação não é uma transformação externa, aparente, para um determinado grupo de pessoas. É uma disposição de viver uma nova vida em Cristo para Cristo. E aonde que Jesus está? Em todos os lugares. E aonde eu preciso viver esse evangelho? Em todos os lugares. Então esse Espírito vai te dar a capacidade para testemunhar e vai te dar ousadia para o seu fortalecimento espiritual. Você quer se fortalecer na fé? Se encha do Espírito Santo. Você quer se encher da fé, se fortalecer na fé? Se encha do Espírito Santo. Então quando você dobrar o seu joelho, estão comigo? Quando você dobrar o seu joelho, peça: Senhor, derrame sobre mim o teu Espírito Santo. Algumas pessoas vão falar em línguas estranhas, outras vão ter visões, outras vão ter profecias, dons, mas o Espírito Santo, ele está derramando poder ainda nos nossos dias. E o Espírito Santo ainda está nos capacitando para esses dias. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós precisamos desta efusão do Espírito Santo. Nós precisamos disso para desfrutar daquilo que Deus tem na sua plenitude. Bom, concluindo, os fundamentos da fé são alicerces, são pedras fundamentais. Elas não são estruturais, são fundamentais. E você precisa ter noção e fundamento dessas coisas para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor quer que você viva. Quantos estão comigo? Diga amém. Diga: eu quero viver uma vida fundamentada nos padrões de Cristo. Fica de pé no seu lugar, querido. Se você tem dúvida, você vai escrever, me mandar. Você vai escrever e vai colocar a sua pergunta aqui na mão da pastora. Pastora, Deus abençoe, pastor. Minha pergunta para a semana que vem. Coloque a sua pergunta. Semana que vem nós vamos começar com essas perguntas, mas nós temos outra temática, passando esta fundamentação. Mas o meu desafio para você, querido, é que você leia esses textos. Pastor, eu não consegui alinhar todos os textos, gostaria de ter todo esse conteúdo. Me manda lá no meu WhatsApp. Fala: pastor, eu quero o conteúdo, eu te mando todo esse conteúdo para você durante a semana, e ruminando isso, buscando isso. Ah, pastor, eu já sei isso de cor e salteado. Ótimo, então passa por lá de cá, porque eu preciso que você me ajude a discipular outras pessoas, ensinar outras pessoas. Combinado? Amém? Quero desafiar você para voltar na semana que vem. Essas semanas não só eu que vou ministrar.
Tem alguns especialistas de temas específicos que eu estou convidando para estar ministrando nessa semana. Então, várias pessoas vão estar ministrando esses temas nesses próximos dias. Mas eu quero contar com você para que junto cresçamos como igreja para a glória do Pai. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite. E a fundamento, Senhor, que muitas vezes temos passado de forma displicente e não observando de forma cuidadosa. Mas nesta noite, Pai, eu quero rogar que o Teu Espírito Santo esteja falando aos meus irmãos, Senhor, através da Sua palavra. E que essa palavra, Senhor, verdadeiramente venha trazer, Senhor, direcionamento, clareza. Que a Tua palavra venha trazer, Senhor, a evidência, Senhor, de cristianismo autêntico em nós, para que nós possamos, Senhor, testemunhar o Evangelho do Reino e o Seu nome seja bendito. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor fale ainda ao coração de cada um deles e possamos, Senhor, crescer e caminhar na Tua presença e o Teu nome seja bendito, seja glorificado e seja exaltado. Por isso, Pai, eu te agradeço e te dou toda a honra, louvor e glória para todo sempre. Leva-nos em paz, debaixo da Sua graça e proteção. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Seu Santo Espírito sejam conosco hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite na paz do Senhor, queridos. Fica com Deus e nos vemos sábado à noite, em nome de Jesus.